Olá, boa tarde, eu sou o Edson Lustosa e esse é o nosso Rondocast. O Rondocast acontece de segunda a sexta-feira, segunda-feira política, terça-feira saúde, quarta-feira cultura e hoje quinta-feira educação. Lembrando que amanhã, sexta-feira, espiritualidade, sempre com o padre Marcelo José, que é teólogo, filósofo e psicólogo, né? E hoje nós estamos inaugurando, né, o nosso quadro, nosso programa de quinta-feira, que é com a temática educação, né? Eu fico muito feliz porque Deus está me abençoando de eu fazer esse programa de estreia, tendo aqui como entrevistado uma pessoa que vem empreendendo um trabalho de grande poder transformador no cenário educacional do nosso estado. Eu entrevisto Cidinha Zuin, ela que é coordenadora do programa também de mestrado e doutorado interdisciplinar e profissional em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça, DHJUS, da nossa Universidade Federal de Rondônia, e também coordena no estado de Rondônia o programa do governo federal da Escola em Tempo Integral. Então hoje nós vamos conversar sobre a Escola em Tempo Integral no estado de Rondônia, vamos conversar sobre o programa de doutorado e mestrado em Direitos Humanos e vamos falar também de uma oportunidade, você já fica atento, vamos falar do curso de formação para professores da educação básica e educação em Direitos Humanos, mídia e educação integral, né? É um curso, apesar do título dele, né, enfatizando os professores, mas ele é aberto a todas as pessoas interessadas em educação, em direitos humanos. Então você que é militante de uma organização não governamental, você que é funcionário de um outro setor, de um governo, de uma administração, mas se interessa pela educação, pelos direitos humanos, né? Você que é professor da rede particular, porque às vezes a gente fala em ações na área da educação, pensa que é só para a educação pública, não. Você que é empreendedor, você que é dono de escola, olha que maravilha, você tem a sua visão ampliada sobre educação e direitos humanos e uso da mídia para a educação integral. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso também, as inscrições vão até o dia 10. Então, fique ligado que a professora Cidinha também vai nos falar sobre como proceder a sua inscrição. Então, hoje nós entrevistamos aqui Cidinha Zuin, ela que é hoje uma pessoa que está desenvolvendo um trabalho assim, mais marcante, eu vejo em termos de transformação, né, na educação de nosso estado. Mas, professor, antes da gente entrar nessa pauta aqui tão objetiva, né, tão técnica, vamos falar um pouquinho aqui mais num caráter subjetivo, né? A senhora é uma pessoa que pode-se dizer que já alcançou assim, a estratosfera acadêmica, né? Já com seus pós-doutorados, né? Sua agenda internacional, né? A gente convida para fazer uma palestra, a senhora explica que não pode, porque vai estar no México, vai estar na Europa, nesse dia, né? Então a pergunta que a gente faz, professora, é como é que é para a senhora, porque a senhora faz tudo isso, mas não tira o pé da UNIR, né? Não tira o pé de Rondônia. Como é para a senhora, toda vez que o avião está aterrissando, que anuncia, né, preparar para a aterrissagem e tal, o que primeiro vem na sua cabeça de fazer? É comer um tambaqui assado, ligar para sua filha, né? Ou fazer uma espécie de accountability, reunir o corpo docente do lado, mestrado, doutorado, e repassar o que a senhora viu lá fora? Bom, antes de responder as suas perguntas, evidentemente que eu tenho que agradecer, né? Agradecer sempre a oportunidade de apresentar, divulgar, propagar o que nós estamos realizando no âmbito da Universidade Federal de Rondônia, principalmente com relação à educação. E evidente, assim, um ponto importante, e eu preciso destacar isso, você fala de expoente da educação no Estado, eu fico até muito lisonjeada, né? Porque a minha participação efetiva, né, na temática da educação em tempo integral, se deu em 2024, 2025, com a coordenação do curso de formação de gestores e equipes técnicas no estado de Rondônia. E eu sempre digo, e eu não posso deixar de registrar, o avanço que nós tivemos dessa temática da formação em educação integral e escola em tempo integral em Rondônia se deu, e eu já mencionei isso para você também, desde uma das primeiras entrevistas que nós já realizamos tratando sobre essa temática, foi a adesão do Estado, né? Foi a adesão dos cursistas à ideia de educação integral. Sim, professor, só abrindo aqui, porque apesar de ser um curso de formação e tal, mas essa formação, ela estava
incluída em um contexto de conseguir adesões, não é isso? Dos municípios, né? Exato. Então, assim, era uma forma também de divulgar a própria educação integral. Era um mecanismo, um instrumento Sim. que, né, o Ministério da Educação concretizou, tendo em vista que a Lei 14.640, aprovada em 2023, veio muito em cima da hora para que os municípios, naquele momento, elaborassem a sua política de educação em tempo integral para receber os recursos que estavam disponíveis. De forma vertical e descendente. Isso, exatamente. E os cursos inverteram isso, eles foram trabalhando a base. Para dar uma base aos gestores, aos secretários, Sim. para que compreendessem que o programa Escola em Tempo Integral, disposto na lei aprovada pela Câmara, desse então sustentação a este público, entendendo que o programa tinha que estar com viés das dimensões da educação integral. Então, 2 caminhos importantíssimos. Então, eu tenho que dizer, né, que eu alcancei os resultados devidos porque o estado de Rondônia, né, também aderiu ao meu chamamento, queiramos ou não. Então, quando você me pergunta, né, eu vou para outros países, vou trabalhar quando me chamam, e quando eu chego, escuto, né, o piloto dizendo que já estamos sobrevoando Porto Velho, o que passa de sentimento, eu penso, cheguei no lugar onde eu devo estar. Traduzindo, é isso. Sim. Porque já me fizeram uma pergunta contrária também. Mas por que você está aí ainda? Né? Por que você não vai embora para outro lugar? Você já alcançou outros patamares. Inclusive para morar no exterior. O que Então, eu acho que eu já conversei isso com muitas pessoas também, Edson. São 19 anos que eu cheguei em Rondônia, né? 19 anos. Você começou em Vilhena, né? Comecei em Vilhena, exatamente. Eu tomei posse no campus em Vilhena. É como se fosse uma missão que eu tenho a cumprir, e eu acredito muito nisso. Eu acredito que não é o acaso. Não pense que desde que eu cheguei foi fácil. Não é fácil para ninguém que sai da cidade de São Paulo e chega numa cidade como Vilhena e depois acaba optando por ficar no estado de Rondônia. Então, assim, eu tenho hoje algo muito empático, mas sensível comigo também. E eu acho que eu tenho um dever a cumprir aqui ainda. Está cumprindo com excelência. Não, eu tenho que fazer isso, porque a sociedade me paga para isso. Né? Sim. Então, eu acho que aquilo que a sociedade investiu em mim, porque eu fiz graduação com bolsa, eu fiz mestrado com bolsa CAPES, eu fiz doutorado com bolsa CAPES, eu fiz parte do meu pós-doc com bolsa do DHJUS, ou seja, a sociedade que pagou para eu chegar aqui. Então eu tenho que fazer o que agora? Minha contrapartida é contribuir com isso. Tá? Então, respondendo a sua pergunta subjetiva, né? E claro, eu penso que ainda há muito a se fazer, né? Eu acho que isso que a gente pode conversar aqui hoje, seja no campo da formação ainda, né? Esse curso que você comentou e que depois nós podemos falar um pouquinho mais com precisão, o que ele vem e para que ele vem, porque quando eu participei do edital, né, com esse projeto, foi pensando justamente numa complementaridade do curso de formação de gestores lá do Programa Escola em Tempo Integral de 2024-2025, porque nós ainda não temos a nossa programação, porque ele é retomado agora em 2026, mas estendendo para outro público. Agora, o público que o MEC vem para a formação vai incluir, inclusive, professores, né? Então, vai estender. Mas, enquanto isso, o que nós podemos fazer, enquanto universidade, para continuar esse debate? Que não podemos esfriar, né? Considerando o que também, né? Considerando que o programa Escola em Tempo Integral, ele infelizmente precisa ter, eu digo muito isso, né? Pelo olhar da educação integral, um projeto de país. Né? Principalmente um país com extrema desigualdade social, com vulnerabilidades as mais diversas. O que vem, como nós já conversamos em outros momentos, né?
como fazer para que a escola consiga dar amparo ou dar condições de educação de qualidade para aqueles que precisam. Sim. Nesse sentido. Professor, e a senhora conseguiu que, eu estava pesquisando, né, segundo os dados do próprio MEC, apontam que Rondônia saltou de 5% de matrículas em tempo integral, né, para 5,6% em 2024 já. Então, ou seja, um aumento de mais de 10% em um ano. Né? Pode parecer pouco, mas não é. Né? E hoje qual é a meta? O que é que se prevê para fechar 2026, sendo que o letivo vai ser aberto agora, né? O que é que se imagina que se vai conseguir de... Bom, a meta em si não é só para Rondônia. A meta tem que ser atendida de acordo com o que era previsto no Plano Nacional de Educação. Né? O Plano Nacional de Educação até 2024 e o balanço que o governo federal fez em 2023 é que nós não tínhamos alcançado a meta. Né? Sim. Então, o que nós precisamos nos atentar agora? A meta é 6 do Plano Nacional de Educação, de 2014 a 2024. Nós teríamos que ter, no mínimo, 50% das escolas públicas oferecendo educação em tempo integral. Ou seja, as escolas devem atender pelo menos 25% das matrículas da educação básica em tempo integral. Educação básica até o ensino fundamental, né? Mas isso não implica, isso acontece no estado de Rondônia com programas também específicos para o ensino médio. Pois é, que aí entra o estado, né? Também. Sim, entra o estado. Então, são todos os entes, né, da federação, mas não fica simplesmente na mão do município. O estado também tem sua contrapartida na história, então ele precisa também, seja aderindo o programa Escola em Tempo Integral do governo federal, que nós tivemos cursista também da SEDUC participando conosco, para além das CEMEDs. Mas para implantar no ensino médio ou nas escolas? No ensino médio, sim. E tem programas específicos também do estado de Rondônia, que também no eixo, né, do Escola em Tempo Integral. Sim. Mas é importante dizer que essa meta, e a tua pergunta é muito condizente, de que os municípios, ao final do PNE, não tinham cumprido a meta. Qual é, então, a política governamental para atender esse percentual? Veja que nós temos muito ainda a atender no estado de Rondônia. Sim, sim. Nós não temos ainda as estatísticas ou os dados da decisão das matrículas para 2025 e 2026. Isso eu não tenho ainda para te responder se isso já aumentou. Eu acredito que sim. Eu acredito que esse índice já cresceu muito. Nós já estamos com o segundo edital aberto, para você ter uma ideia, das experiências inovadoras. O estado de Rondônia teve experiências do programa Escola em Tempo Integral, reconhecida nacionalmente, e eu brinco muito. Para mim, para além do que foi feito 2024, 2025, Edson, eu digo que o agradecimento maior que eu acho que nós precisamos ter a causa é de que Rondônia entrou no mapa do programa Escola em Tempo Integral e nós não aparecíamos antes. Nós não aparecíamos. Você via todo o mapa do Brasil sendo apresentado com as suas pintinhas, né, as suas estatísticas, e aqui região norte muito tímida. Neste movimento que nós fizemos, mudou totalmente a característica. Mas, professor, agora apelando aos seus conhecimentos de semiótica, né? A senhora observou que no noticiário às vezes fala assim: vai ter chuva em São Paulo, vai ter, né, para Mato Grosso, e no resto do Brasil, né? Tempo bom, etc. Então, quando é que a senhora acha que a gente vai sair desse emblema de resto do Brasil? Não, é por isso que eu acho que está aí uma questão que compete a nós também, né? Não dizer que estamos em periferia. Eu não aceito mais dizer, olha, a universidade, nós ouvimos muito isso, né? Universidades periféricas. Meu Deus. Quais eram as universidades periféricas? UNIR, o FAC, o FRR, o Unifap. Do Amapá? Do Amapá. O que eram as periféricas? Eram as pequenas. Hoje, por exemplo, saiu a avaliação do MEC. A nota da Universidade Federal de Rondônia, além de curso de medicina até alcançado 4, nós tivemos nota 5.
A universidade num todo, ela alcançou, que é a nota máxima para você ter, né, de oferta de qualidade da educação superior. Então, veja, a gente não pode mais viver nesse colonialismo, não, né? E eu digo assim, tão pouco eu aceitar que estou aqui. Porque nós produzimos conhecimento e estamos conquistando espaços sem nenhuma diferença com o Sul e Sudeste, que era o que nós chamamos dos centros que concentram conhecimento. Sim. Não, com as nossas especificidades, realidades amazônicas, nós estamos fazendo muita diferença. Respondendo às nossas demandas sociais. As nossas demandas sociais, isso com certeza. Então, esse negócio, é isso que eu digo, nós não podemos deixar, falando em semiótica, esse discurso ser dominante. E compete a quem? Compete a nós mencionarmos que não é assim. Quando você diz, né, a professora viaja pelo mundo afora, né? Quando eu estou viajando pelo mundo afora, não é a professora Cidinha em si, um sujeito individual que está lá. Eu sou uma representação institucional. Eu faço questão de dizer isso, que eu sou uma representação de quem? Eu sou professora da Universidade Federal de Rondônia, eu digo mais assim, na Amazônia Ocidental, eu adoro dizer isso. Professor, a senhora sabe que, sem querer intelectualizar também demais na nossa entrevista, mas está em voga, né, aquela questão da epistemologia do Sul, né? Exato. E eu vejo a senhora assim, inaugurando a epistemologia da fronteira. Então, né? Eu tenho Quando a senhora fala assim, vamos deixar de ser periférico. Não, eu brinquei muito. Eu digo, foi no Seminário Nacional de Educação Integral em Brasília. Estava lá na região norte apresentando os números, nós estávamos em primeiro lugar em percentual de conclusão. Então nós tivemos uma conclusão muito grande de formação, a região norte. Eu falei, então, pera um pouquinho, por que nós não vamos aproveitar isso e dar a nossa visibilidade devida? Tá? Nós começamos da região, falei assim, olha, a hora que falar norte, nós vamos falar, o sonho tem norte, o sonho tem norte. O negócio pegou, né? Tanto que foi o título do meu trabalho de defesa do pós-doutor, para a professora titular. O título é O Sonho Tem Norte. E isso significa o quê? Né? Significa que nós estamos construindo na região norte, também, né? Por meio das instituições públicas, tanto que o programa, né, em educação na Amazônia, para nós conseguirmos um doutorado, tivemos que unir as instituições federais com 2 estaduais para montar um doutorado, pela dificuldade que nós temos de fixação de doutores na região norte. Teve que ter uma união das instituições para conseguir. O direitos humanos? Não, em educação na Amazônia. Sim, que é a educação. rede Educanorte. Tá. Nota 5 agora. Quais são as 4 instituições? São dos 7 estados. São 7? São 7 estados da região norte? 7 estados da região norte. Tá. São 7 entre as federais e as estaduais? Todas as universidades federais, nós temos dentro da estadual, a estadual do Amazonas, que participa conosco também da rede. Né? E aí que tá, assim, a procura que outros estados estão também fazendo da região norte para se unir ao programa de educação da Amazônia. Então veja, isso é constituir uma epistemologia norte. Pois é. Então assim, a Amazônia e norte. Um outro ponto, falando então nesse sentido, no sentido do nosso tempo, da questão do nosso tempo, tem a ver de que, então, o papel que a universidade, por meio desses mecanismos, chega à comunidade, chega à sociedade, chega aos professores de educação básica, chega ao ensino médio, porque é essa a nossa função, né? Com isso nós vamos constituindo o quê? Vamos deixando, né, de não só reproduzir o que nós recebemos, mas que nós possamos reproduzir aquilo que nós fazemos, que nós produzimos. Isso é fundamental. É um ponto aí pra gente pensar. Muito interessante, professor, isso daí. E, professor, esse programa, né, do governo federal, né, ele é recente, né?
A senhora falou da lei, que a lei também é recente, né? Você fala da lei implementação de 2023. 2023, pois é recente. Tá. E aí veio o programa, né? Esse programa federal que a senhora coordena aqui no estado, não é isso? Participando da rede. Tá. Fala-se numa escola do novo tempo hoje, né? Qual é a relação entre a educação em tempo integral e essa escola do novo tempo? Você fala do programa Você fala do programa Novo Tempo do Estado. Sim. Do Estado de Rondônia. Então, eles dialogam essas duas propostas? Necessariamente precisam dialogar, necessariamente. Mas veja que tem um percurso histórico aí que a gente precisa retomar. Eu falo da Lei 14.640 de 2023, que foi a lei aprovada para implantação do Programa Escola em Tempo Integral, em vistas ao atendimento da meta 6 do Plano Nacional de Educação, que não tínhamos atingido 25%. Então precisamos superar essa defasagem. De que modo? Vamos criar mecanismos para que os entes ampliem as matrículas em tempo integral para conseguirmos também melhoria da nossa educação e, consequentemente, atender as necessidades que estão presentes do Plano Nacional de Educação. Sim. Mas vamos relembrar de um programa muito antes. Porque o programa que você menciona, o programa Novo Tempo, né? O Novo Tempo, se nós retomarmos o programa Novo Tempo, ele é uma lei instituída pela Lei Complementar 940 de 2017. É de 2017. A lei que institui a Escola Novo Tempo. Veja que é uma política pública estadual de oferta de ensino médio em tempo integral no estado de Rondônia, vinculado à SEDUC. Mas, você pode dizer assim, então o estado de Rondônia saiu à frente, porque o programa que a professora está mencionando é 2023, eu vou fazer um pouquinho um percurso histórico que é relevante. Nós tivemos um grande movimento no Brasil em 2007, que foi o programa Mais Educação. Sim. O programa Mais Educação em 2007, criado durante o governo do presidente Lula. O que ele tinha como mote? Exatamente. O programa Mais Educação vinha numa programação que deveria ser implementada em 2008 para atender antes do Plano Nacional de Educação 2014, as escolas em tempo integral. Aí que vem, né? Qual eram as reformulações do programa Mais Educação? Era também ampliação de jornada nas escolas. E assim, eu me recordo que foi num período onde eu vivenciei muito os CEUs, os Centros Educacionais Unificados, na cidade de São Paulo. Que aí tomava-se muito como modelo os CEUs de São Paulo, que era uma política intersetorial. Tinha muita intersetorialidade nesse programa. Então, envolvia secretarias as mais diversas, Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, Educação. Nós tínhamos, inclusive, a de Planejamento Urbano junto com o projeto do CEL. Pois é, professor, você era na cidade de São Paulo, então era eminentemente 100% urbano, né? Que São Paulo não tem, a cidade de São Paulo, o município de São Paulo não tem área rural, né? Quando a senhora transpõe isso para a nossa realidade aqui, amazônica e Caripuna, como é que é aqui? Uma excelente pergunta. Eu estou agora com um projeto de tese da orientanda Giane, que ela morava no Distrito de União Bandeirantes. Agora passou no concurso, está em Cacoal, mas nós continuamos mantendo. A pergunta você fala no meio urbano. Veja a dificuldade que nós temos, e a tese dela, de discutir a questão da educação em tempo integral em território, ou no território da zona rural. Sim. É o que a gente tem tentado chegar. Porque essas escolas não estão no mapa do programa Escola em Tempo Integral da zona rural. A adesão foi muito mais das escolas urbanas. Alguns municípios tentam implementar em escolas indígenas, escolas quilombolas, mas não é todo o estado. Ainda nós não alcançamos, como se diz, esse sonho, né, de educação para todos. Porque o que nós gostaríamos, ou que o programa vem, né, é justamente criar, por meio desses programas,
a ideia e a cultura da educação integral. Isso eu não posso pensar só nas crianças da zona urbana. As crianças da zona rural, do quilombo, das aldeias também têm o mesmo propósito, né? O mesmo direito à educação de qualidade. Então, esse é um outro ponto que tem sido debatido e que nós precisamos aí continuar a reflexão, Edson. Sim. É muita coisa, né, professor? Está em laboratório, vamos dizer assim, né? Tem isso também. Por exemplo, a gente fala da própria estruturação dos currículos. Como é que está essa questão dos currículos? Porque um currículo para 7 horas diárias, ele vai... Outro grande desafio. Um outro grande desafio. Mas veja que é tão interessante que o ano passado teve municípios que, para tratar do currículo... No programa Escola em Tempo Integral, também me chamaram para algumas formações, que eles queriam ampliar a discussão, né? Porque o que acontece? O programa Escola em Tempo Integral não é só a ampliação da jornada na escola. Isso todo mundo sabe. Né? Por incrível que pareça, a formação também ajudou muito essa compreensão. Não misturar o conceito de programa Escola em Tempo Integral com o conceito de educação integral. O programa Escola em Tempo Integral, ele é permeado, ele precisa atender o que está previsto, o que está na política da educação integral para atender todas as dimensões do ser humano. Né? Saúde, alimentação, educação, cultura, esporte. O currículo tem que fazer o que então? O currículo tem que estar atualizado por este olhar. Ele tem que ser preparado e estar alinhado, tanto a base nacional comum curricular, mas também com as suas particularidades locais. Se nós estamos falando de uma região amazônica, por exemplo, eu não posso ter um currículo igual a uma escola urbana de São Paulo. A pergunta que você fez anteriormente. Porque as nossas especificidades são diferentes. Né? Falar no calendário, né, escolar. Sabe que tocou no ponto agora? Desculpa que me veio à mente, não posso perder essa. Você falou das peculiaridades nossas, né? Uma vez um rapaz me pedindo ajuda para estudar para concurso e tal, me mostrou uma prova que ele tinha feito, num exame, um concurso público, né? E tinha uma questão de ortografia. E tinha lá, a frase era, devido à serração, houve muitos acidentes na estrada. Veja bem, devido à serração, houve muitos acidentes na estrada. Forma correta de serração, com S, com C, né? Onde existe problema climático das névoas e tal, a serração é com C. Aqui em região de Madeireira, ele interpretou que era serração com S. E recebeu errado. Um concurso nacional feito com conceitos, né? Então, então vou falar. Uma observação, né? E não só, tem muitos trabalhos da professora Nair Gurgel que trabalha muitas questões, né? Do rondoniquês, né? Dessas formas, porque a nossa linguagem também é permeada. Nossa linguagem está refletindo nossa realidade, nosso ambiente. Nosso ambiente, né? E aí que sim. Então aqui a serração é com essa. Né? Sim, e aí que não é serrar? Serração. Se eu leio quantos cartazes, quantos outdoors, placas, né? Serralheria. Com S? Mas por que eu vou escrever com C? Então, né? Não é associação? Isso. Eu tenho que fazer a associação dos símbolos, não é? Ele interpretou que era isso, era serração da madeira. Isso tem trazia acidente na estrada. Isso tem a ver com o programa Escola em Tempo Integral. Pois é, né? Isso tem a ver com educação integral. E aí quando você fala, né, do programa Educação Integral no estado de Rondônia, né? Eu me recordo que dentro da formação nós tínhamos também cursistas, né, do estado. Não eram muitos, era mais dos municípios, né? Mas o quanto se discutia também, porque também o público, né, mais ensino médio, compete ao Estado, né, mais o atendimento ao ensino médio. Hoje, por exemplo, falar em educação em tempo integral para adolescentes que vivem nas redes sociais. Como é que vai lidar com isso? Né? Como é que você vai trabalhar, para além de um currículo comum, as outras atividades para um adolescente que hoje, se você deixar em casa, ele vai ficar constantemente nas mídias, nas redes. O que eu preciso criar? Eu preciso encontrar mecanismos, instrumentos, fazer com que ele
tenha prazer de estar na escola neste contraturno, né, para que ele possa desenvolver outras dimensões humanas para aquela que está acostumado no dia a dia, que fora da escola ele não teria. Né? Então o currículo ele precisa estar pautado justamente, né, numa abordagem pedagógica integrada, com uma gestão escolar ampliada, evidentemente, mas aí, claro, adaptando aos recursos, à cultura, à identidade, dos interesses, né, da nossa realidade local. Professor, aí a senhora fez capacitações para os secretários, não é isso? Isso, suas equipes técnicas. E também para os professores? Agora vem a outra fase, em 2026, que é atender, né, agora para uma convergência maior, também os professores. Tá, a dos secretários foi que ano, então? Foi 2024 e 2025. Sim, tá. A mudança de secretário, teve a eleição municipal, né? Sim. Impactou muito? Não. Olha, nós tivemos alguns impactos, sim. Isso foi colocado nos relatórios, praticamente todos os coordenadores, e eu me recordo muito que eu dei muita ênfase nisso. Todavia, não posso deixar de dizer de novo que o estado de Rondônia, e os novos secretários e suas equipes que participaram do programa não atenderam ao que previa. Eles chegaram muito assustados, né? Era tudo muito novo. Falar em recurso, eles viram um montante de recursos na conta sem executar, que eles estavam apavorados, o que iam fazer com aquilo. E eu me recordo de falar assim: olha, infelizmente a nossa formação é para ajudar vocês a elaborarem a política da escola em tempo integral na sua secretaria. Recurso, eu não tenho nenhum contato, isso é uma outra esfera. Mas eles ficavam apavorados, Edson. Mas porque eles tinham que desenvolver projetos para aplicar esses recursos? Não, eles tinham que aprender a utilizar esse recurso para atender o que estava previsto na política sim. do município. Mas o que estava acontecendo? Em 2024, 2025, nós estávamos formando os gestores, para os secretários e as suas equipes, para preparar a política como o MEC tinha planejado para o repasse de recurso. Sim. O que nós encontramos? No primeiro momento, encontramos políticas que estavam fora do parâmetro das diretrizes previstas. Então, nós ajudamos as secretarias a formatar melhor essas políticas, a formação veio para isso. Consequentemente, houve muita troca de secretários em seguida. Mas o programa ainda não estava 100% implementado. Então, nós não podíamos criticar nem penalizar os gestores que vieram para frente, porque eles também chegaram no mesmo modo que aqueles de 2024 estavam. O estágio era inicial. Retomamos todo o trabalho. Retomamos todo o trabalho em 2025 com gestores novos. Faz parte. Foi literalmente pedagógico mesmo. Foi, inclusive para nós da equipe, né? Nós tivemos, de certo modo, né, dois momentos em Rondônia, né? Os que estavam e os que entraram. Pois imagino que foi... Mas ambos, né, nós fizemos uma apresentação no Seminário Nacional de Educação Integral, realizado em 2025, né, e apresentamos região norte de novo. E Rondônia, de novo, foram 3 estados que atenderam a mais de 90%. De conclusão. E Rondônia estava novamente. Que maravilha, 90%. Sim. Foi um trabalho. Mas nós falamos aí então que vai ter agora formação para os professores, não é isso? Né? E obviamente vai focar nos conteúdos, né? É isso, mais ou menos. Qual é o escopo da formação dos professores, no caso? Bom, dos secretários era política e tal. Sim, nós vamos continuar com as discussões, porque o conteúdo e os módulos não são elaborados pelos coordenadores, né? São equipes específicas das regiões, tanto que Rondônia nós estamos vinculados à UFPA, né? A Universidade Federal do Pará, que é a nossa executora. Nós caminhamos com o Pará. Então tem a equipe do Pará, que representa o norte, e consequentemente as outras instituições que é da sua região. Mas vamos pegar a nossa, que é a Federal do Pará, onde eles vão elaborar cada região o conteúdo dos módulos.
Então nós estamos aguardando, mas a ideia é justamente continuar com a discussão de consolidar tanto os conceitos, as diretrizes, como agora também deixar claro o que vem da política, né? Como tem que ser executada a política para continuar atendendo metas. Eu não gosto muito de falar em atender metas, porque dá a impressão de que nós estamos falando sempre em quanti, né? Mas mas o quanto essa meta aspecto qualitativo precisa ser o qualitativo. Professora, e aí nós falamos aqui até agora, né, das transformações que esse programa traz, e sobretudo nos currículos, na política e nos currículos, né? Mas no que se refere, até para poder atender essa mudança aí, no que se refere aos espaços, que transformações, né, no espaço isso traz? A atividade da escola em tempo integral, da educação em tempo integral, é só intramuros ou se prevê também alguma coisa assim, além dos muros da escola? Não, bom, isso... Porque eu digo isso porque o espaço físico, né? Vamos supor, uma escola tem 200 alunos, né? Sim. Em meio expediente, né? Assim que funciona. Ela vai passar agora a ter 400 alunos em 2 expedientes com a implantação do tempo integral, né? Então, aí que tem um caso, né? Porque imaginamos uma escola de 200 matrículas... Num turno. Na escola, vamos imaginar no total, 200 alunos. Vamos trabalhar com então 200. Nem todos esses alunos estão no programa Escola em Tempo Integral. O município tende a valorizar e a priorizar aqueles mais vulneráveis para permanecer na escola. Uma política de redução de evasão, né? Questão também de desigualdade, né? Sim, então agora a senhora me fez lembrar aqui, professora, veja bem, porque... Queria para todo mundo, independente, né? Queríamos que todos tivessem, todas as escolas fossem. Mas a senhora tocou no ponto fundamental, quer dizer que a implantação é gradativa, não apenas no município, mas também na própria escola. Exatamente. Ela não atende a clientela toda de uma vez de uma escola. Infelizmente não. Ela vai, tudo bem. Infelizmente não. E me fez lembrar, vamos fazer justiça aqui, né, professora, justiça histórica, porque lá nos anos 80, o Brizola com o Darcy Ribeiro criaram os CIEPs, né? Que tinha essa política, inclusive a criança que não tinha residência, ela morava ali no CIEP e tal, né? Esse é o modelo. Porque às vezes a gente pensa que é novidade, não é? Não. Nós temos a discussão de educação integral, Darcy Ribeiro, os nossos grandes nomes do tempo da nova escola, né? Em 1930 já se falava de educação integral, que era um projeto de país. Né? Era um projeto. Eu digo pelo Brizola assim que implantou mesmo, né? Construiu os CIEPs e tal. Exato, ele constrói os CIEPs. Que era justamente, ele coloca em prática. Eu me lembro, o senhor morava no Rio de Janeiro, eu lembro do discurso do Brizola. Comemoramos 50 anos do CIEPs no ano passado. Comemoramos. A senhora sabe que tem uma irmã minha que é arquiteta e era arquiteta dos CIEPs, né? Olha. Na verdade, ela é arquiteta do metrô. Sim. E aí, com a demanda dos CIEPs, ele pegou o pessoal de outras estatais, né? E lotou o pessoal para cuidar dos CIEPs. Né? Coisa de Brizola mesmo, né? E ele fez um engenheiro, né? Também tinha que pensar assim. E questionava ele, né? Lembra da pergunta da entrevista com o Fernando Henrique? O Fernando Henrique dizia que era muito dinheiro gasto no CIEPs. Qual é a resposta que ele deu? Custa caro a ignorância, né? Esse momento do CIEPs. Custa caro não é educação, é a ignorância. E eu lembro que o discurso dele, para apresentar o projeto, ele dizia: as ruas se tornaram um ambiente pernicioso para as nossas crianças. Ele começava daí, né? E então, obviamente, quando você investe na retenção da criança na escola, você está investindo em retirá-la da rua, é automático, né? Quem está na escola não está na rua, né? Então, professora, mas quando a gente fala aqui, de qualquer forma, é aos poucos, né? Mas vai trazendo transformações, ou vai exigindo transformações no ambiente da escola, não é isso? Eu me lembro que a senhora fez uma visita, no discurso que a senhora deu, a senhora fez uma visita a uma escola ali nas Pedrinhas, Escola São Luís, né? Então, e ali foi abordada essa realidade, né? Do espacial, física. Né? O que foi observado ali, por exemplo, que é um trabalho já em andamento, né? Sim, então, essas experiências inovadoras nós precisamos retomar. Nós estamos agora nessa missão de retomar essas experiências inovadoras, deixar Rondônia contar essa história, né? Nós tivemos muitas escolas que têm trabalhos maravilhosos que não participaram, mas agora nós vamos fazer
novamente, está aberto o edital, eu quero fazer esse movimento novamente aqui. Agora, eu acabei me tornando articuladora da região norte para registrar, nós vamos sair, tá vendo? A epistemologia do norte, para criar, né, fazer o mapeamento das experiências inovadoras da escola em tempo integral na região norte. Esse é o nosso trabalho agora. O edital saiu anteontem. Tá? Depois a gente pode falar outro dia dessas experiências. Vale a pena essas experiências. Falta ou não falta? Não tem, né? Então a tua pergunta vai ao encontro do que nós estamos nos propondo a em termos de espaços físicos, Sim, o programa Escola em Tempo Integral, né? E a educação integral, ela não é simplesmente ficar tratando ou discutindo um currículo escolar fechado nos muros da escola. Sim, também isso, né? Não. O extramuros, como é que funciona? Nós chamamos de territorialidade. Né? Nós precisamos tratar da territorialidade. Então, nós temos o território da zona rural, nós temos o território de uma escola indígena, de um território num quilombo, um território do bairro, de uma escola no bairro Pedrinhas. Né? Então, o que nós precisamos fazer ainda? Isso é cultural. Tá? Isso é cultural. Eu me recordo, eu sempre uso isso muito como exemplo. Você vai para outros países, você vê muito professora com as suas criancinhas todas passeando pela cidade, mostrando museus, estátuas, contando história dos espaços públicos. Nós precisamos ter essa cultura. Isso é educação integral. É aquilo que eu discuto também na Cidade Educadora. Pois é, eu ia falar, Cidade Educadora. A escola aprende com a cidade e a cidade aprende com a escola. Ou seja, é intramuros, mas tomando como centro a escola. A escola é o núcleo disso tudo. Sim. Né? Ela é a célula central. E ela precisa irradiar, né? Nesse território todo. Irradiando, ela vai constituir territórios educadores, territórios educativos. Uma pergunta, só lembrando um pouquinho, pegando o que você estava falando, né, do CIEPS, ficar muito o tempo na escola. Para você ter uma ideia, eu me recordo que quantos secretários diziam, porque a gente dava muita voz para os secretários na formação, dizia, tem pai e mãe que não quer o programa Escola em Tempo Integral. Não quer? Não, o que o meu filho vai ficar fazendo aí o dia inteiro? Né? Vai para casa, tem que trabalhar, tem que ajudar em casa. Veja, né? Então nós precisamos também constituir, né, um propósito de conscientizar, mas também de formar toda uma sociedade de que é um modelo que ocorre não só no Brasil, ocorre em tantos outros países do mundo e que se desenvolveram. Veja a China, né? Eu leio constantemente os exemplos de educação na China, que se dá por este modelo. Essa política de educação que funciona, que se diz para um país desenvolvido. Nunca mais que falar em país em desenvolvimento, né? Não existe mais isso. Então essa integração, ela se dá justamente por uma adesão, por um pacto da escola com o município. Precisa ter esse pacto. Esse pacto com o município transita com um pacto com toda a comunidade do seu entorno. Professora, a senhora tocou no ponto agora que nos remete àquela lei da deputada Luísa Erundina, né, que institui os conselhos escolares. Por que eu falo isso? Porque o conselho escolar, diferentemente das associações de pais e professores, né, que havia antes, tá? Hoje o modelo, né, de gestão participativa são os conselhos escolares. E nos conselhos se prevê a representação dos pais, né, professores e técnicos, alunos, diretores e sociedade civil também participando dos conselhos. Só falou da territorialidade, né? Então é importante que tenha alguém da sociedade aqui fora, né, também participando dessa gestão. Esse modelo, ele prevê também a criação, a própria lei, né, ela fala do fórum dos conselhos escolares, né? Nós não temos ainda um fórum dos conselhos escolares no estado de Rondônia. E nem no município de Porto Velho também não temos. Até as informações que eu andei levantando. Boa observação e boa pergunta. Pois é. E aí, como é que faz? Então, antes do fórum, nós precisamos constituir os nossos conselhos municipais. Os municipais de educação. Os municípios. Não. Dentro da proposta, quando o município fez a adesão ao programa Escola em Tempo Integral, na lei prevê, e nas diretrizes da Escola em Tempo Integral prevê,
a formação, a constituição justamente do Conselho Municipal, do Comitê Municipal. O Comitê Municipal de Educação Integral. Por quê? É algo que a gente sempre discute, por que algumas políticas não vão para frente, não é? E lá falava eu vou conferir, me deu branco, eu peço desculpas, porque são termos que vão e vêm, tá? Eu me recordo que nós constituímos um grupo de secretários para fazermos a minuta desse conselho municipal, né, onde pudesse ser modelo para os outros. Foi uma das nossas últimas ações que depois nós precisávamos conferir e quem ajudou muito e quis acompanhar, eu preciso até conversar com a doutora Luciana Andei, do Ministério Público, né, do GAEDUC, estava acompanhando, porque, Edson, eu não vou dizer que é uma obrigatoriedade, mas é uma das exigências previstas também para que a sociedade acompanhe o programa. Para que não tenha descontinuidade, se muda prefeito, se muda secretário, a política morre. Quer dizer, não é uma questão de legalidade em sentido estrito, é uma questão de eficiência. Eficiência e participação. E eficácia. Exato, para funcionamento. Que não é sazonal. Entra o prefeito, eu não quero mais. Não é isso. Então, o município ele tem que abraçar a causa do programa Escola Integral. E não se trata apenas de cumprir uma formalidade legal, é de alcançar a visão do que realmente precisa ser feito. É de pensar assim, nós queremos transformar o município, você falou da transformação, nós queremos transformar esse município que fez adesão a um programa de extrema relevância social como este, para uma transformação cultural, tecnológica, de identidade. Sabe? Eu quero então fazer o quê? Que a minha cidade, o meu município, com essas escolas e com essa política, se constitua como um território educador. Professora, o DHJUS, a sigla, né, como é conhecido. Professora, primeiro eu queria que a senhora falasse para a gente sobre a efetividade desse programa, porque se ele é profissional, né, presume-se que ele está ligado não àquela pesquisa tradicional acadêmica, mas a uma formulação de soluções para demandas sociais, para problemas e tal, né? Qual é o legado que esse programa vem constituindo para o estado de Rondônia? Está saindo soluções efetivas para demandas sociais? Qual é o resultado até agora do... Olha, é interessante a pergunta, porque eu tive numa reunião essa semana para apresentar o projeto do DHJUS. E é muito necessário diferenciar um programa de natureza acadêmica do profissional. Né? Porque sempre fazem a pergunta assim, mas se eu fizer um programa profissional DHJUS, eu posso ministrar aulas? Como se você não for acadêmico, você não pode ser um docente também. Sim, entendeu? Sim. Porque até então a ideia do mestrado e doutorado era essa, né? Formar docentes. Isso, formar docentes. Né? O mestrado profissional forma docentes? Forma também. Né? Forma docentes. Mas tem uma questão importante na natureza do programa profissional, que é quem vem para... Vou dar o exemplo do DHJUS, vem com um problema naturalmente da sua instituição e o problema por meio de uma pesquisa vai ser respondido, mas não necessariamente respondido só com discussão teórica, só com uma revisão de literatura. Você tem que entregar ao final do seu mestrado, do seu doutorado, um produto. Esse produto nasceu de onde, professora? Nasceu do meu problema de pesquisa. Professor, mas aí o produto no acadêmico a gente sabe, né? Que é a dissertação no mestrado, a tese no doutorado. Qual é a tipologia de produtos no mestrado, doutorado profissional? Nossa, nós temos várias, né? Vários temos. Nós temos um trabalho muito interessante, chama até mesmo GT. Teve um GT da CAPES, eu uso muito esse material. Está publicado no site da CAPES, onde existe essa tipologia. Sim, existe a tipologia dos chamados PTTs. PTTs, que é o Produto Técnico-Tecnológicos. PTT, que é aquilo que nós vamos
caracterizar ou denominar o que você vai entregar. Exemplo, vamos para um exemplo de praticidade ou do que já aconteceu no DHJUS. Tá? Tanto que, por exemplo, nós tivemos agora, numas últimas defesas, uma juíza de direito tribunal, que o problema de pesquisa dela era violência contra a mulher. Uma pauta que é muito conhecida e discutida, principalmente no estado de Rondônia. Mas ficar só falando sobre violência contra a mulher não basta. O que você vai fazer para transformar a vida dessas mulheres? O que você pode produzir por meio da sua pesquisa que contribua para transformar a realidade dessas mulheres? Nesse trabalho, ela cria dentro do DHJUS um aplicativo que é chamado Módulo Lilás. É um aplicativo onde uma mulher em situação de violência, ela aciona esse aplicativo para registrar a ocorrência e pedir medida protetiva. Mas isso aconteceu de quê? Como um produto da sua pesquisa. Eu estou usando esse exemplo porque foi um produto premiado nacionalmente já. Virou destaque também dentro do programa. Veja, da pesquisa saiu um produto que transformou uma realidade. Outro exemplo, tinha um juiz, vou pegar o juiz de novo, mas esse aí tem outras, temos defensores, promotores, porque nós temos parceria com todo o sistema de Justiça do Estado de Rondônia e agora também já abarcamos Ministério Público Federal, que nós temos também já o MPT, né, para a nossa causa. E essa parceria, professora, garante também essa interface com a realidade concreta, exato, é isso? Exato, né? Que a juíza vem através da Emeron, por exemplo? Não, vem através do TJ, isso, né, vem do tribunal. Isso. A defensora através da Procuradora do Trabalho, do MPT. Né? Então eles vêm a partir da realidade e da sua atuação profissional. Isso é fundamental. Sim. Você tem que ter uma atuação profissional para a pesquisa ser desenvolvida e você responder ao problema. Entrega o produto. Tá? Sim. E é claro que agora nós estamos, quando você fala numa transformação, né? Nós estamos numa empreitada muito grande, que essa semana, inclusive, eu respondi a Emeron, de fazer um levantamento justamente dos produtos já produzidos, dos PTTs produzidos pelo DHJUS, para identificarmos a efetividade dos produtos. Alguns produtos já viraram agora tese de doutorado, um dos casos que eu oriento. Né? Um dos casos que eu oriento, saiu o aplicativo por aqui advogado, que é o da Cidinha, que é servidora, ela era coordenadora da CPE, da Central de Processo Eletrônico. Ela cria ali, né? Na sua pesquisa, ela identifica as dificuldades dos advogados com a questão da tecnologia. Não vou explicar todo o projeto, mas vale a pena depois conhecer. Tá? E o aplicativo. Vamos trazê-lo aqui. Vamos trazer a Cidinha, sim. E daí que foi um destaque também do DHJUS. Tá? Quando o advogado acionava ou acessava esse aplicativo no próprio site do TJ, ele fazia todo o reconhecimento do PJE, da CPE, facilitou muito a vida do advogado. Daí surgiram outros fluxos de trabalho para ela dentro da CPE. Ela transformou a vida de quem? Do advogado. E transformando a vida do advogado, garantindo a ele um melhor acesso ao sistema da justiça, ela está garantindo um direito também do judicionado, do cidadão. Judicionado, exatamente. Sim, do cidadão. Acaba sendo um cerceamento de defesa você usar um software inacessível. Não é? Não é? Ou, assim, facilitando a vida do advogado, ele vai servir melhor a quem ele está, seu cliente, sua parte. O contrato. Então, é nesse sentido. E agora ela vem com um trabalho... Não só o advogado privado, né? O defensor público. Não. O defensor público também. Quem tem acesso o defensor público, né? Hoje o processo não está mais físico, Edson, sim, né? Está tudo trabalhando com processo digital. E lembrando a nossa defensoria pública também, são advogados também. São também advogados, são que fazem um trabalho. E para as pessoas que não têm condições. Exato. Então, veja, foi um produto do DHJUS de grande destaque também, que acabou agora indo já para tese de doutorado. Que bacana. Né? Só que agora ela está... Veja a transformação, né? O trabalho que ela vem... Quem é a autora?
Aparecida Maria. Aparecida Maria. Isso. Ela chama de Cidinha também. Fernandes. Então, o que ela vem agora? Veja como implica não só numa aplicabilidade local. O trabalho que nós estamos desenvolvendo na tese é como a CPE, que é a Central de Processo Eletrônico do TJ, é modelo para o Brasil. Já é considerado, tanto que o selo diamante nunca não é um acaso, né? Então a CPE, ela transita também por estas ferramentas tecnológicas que elevam, né, o padrão de qualidade de atendimento do TJ. Sim. Com isso, agora a nossa ideia é como a Central de Processos Eletrônicos, que nós estudamos lá no mestrado, foi replicado em outros tribunais de justiça no Brasil. Essa aplicabilidade é uma também das exigências que nós temos para a avaliação de um produto para o mestrado e doutorado. Sim, porque ele pergunta exatamente isso, que você desenvolve uma solução, mas se ela não é implementada... Ela precisa ser, ela pode ter aplicabilidade na sua instituição, na sua esfera local, na sua atuação e replicar. Ou seja, você está indo... Eu estava orientando e dizendo para ela, Cidinha, veja que você está criando, nós estamos criando aqui mecanismos e diretrizes de conhecimento do sistema de justiça de Rondônia para outros estados. Essa replicabilidade, ela é também um quesito de avaliação. Sim, existe dentro da CAPES, né, para a avaliação dos programas de mestrado e doutorado, tem os quesitos. Né? Então nós falamos assim, para a nossa natureza profissional, aplicabilidade, replicabilidade e impactos. Quais são os impactos que nós precisamos que o produto estabeleça com a sociedade? Pode ser um impacto social, pode ser um impacto educacional, tecnológico, econômico, ambiental. Para você ter uma ideia, o projeto de extensão de formação de escola em tempo integral, eu lancei como um destaque do DHJUS. Por quê? Porque ele era vinculado ao programa DHJUS, esse curso de extensão, eu trabalhei como esse curso de extensão, vinculei na Unir ao DHJUS, Direitos Humanos. Sim. Então, consequentemente, um direito humano à educação de qualidade. E, além de Porto Velho, teve uma replicabilidade, ou seja, atendemos com este curso 52 municípios do estado de Rondônia. Então, veja que foi um produto do DHJUS, o curso de formação. Que interessante, professor. E assim, nós podemos ter tanto os produtos docentes quanto os produtos discentes. Né? E daqui a pouco nós vamos falar do curso que vai ter, o curso que também é vinculado ao DHJUS. Isso, também é vinculado ao DHJUS, né? Professora, então nós já falamos aqui das parcerias, né? O quanto elas são importantes para garantir essa, né, aplicabilidade, né? Agora aqui, no contexto amazônico, né? Mais uma vez a gente vai entrar naquela questão das particularidades, né, da nossa região aqui. É uma região de muito conflito fundiário, por exemplo, né? Enfim, há problemas que são universais, né? Sim. E há problemas que são mais de uma natureza regional, né? O que tem, assim, lá das pesquisas que estão acontecendo, o que já respondeu mais uma peculiaridade aqui amazônica ou rondoniense? Bom, todo o programa, nós passamos por uma reformulação do seu projeto pedagógico, político-pedagógico, depois da aprovação do doutorado. Nós precisamos atualizar toda a sua estrutura para atender o mestrado e doutorado. Sim. A tua pergunta é interessante porque vai ao encontro do quê? O programa ele precisa atender as suas peculiaridades naturais da pós-graduação, mas consequentemente a avaliação que ele tem para se manter também funcionando tem que atender outras especificidades. Sim. O DHJUS atende a dois movimentos importantes. É o local, evidentemente, por meio das suas parcerias, mas também regional e internacional. Então, esses trabalhos que você fala que eu vou para onde eu vou, eu levo o nome do DHJUS da universidade, né? Então, é lançado. Tem um que fala, o poeta para ser universal tem que cantar o seu quintal, né? Então, preciso cantar aqui para eu chegar para outros, né? E a voz tem que ser bem alta para chegar lá no outro canto, né? Então, veja, todo o trabalho feito, né, de reorganização da nossa política tem que atender 3 linhas de pesquisa. E as linhas foram preparadas ou foram elaboradas para atender
a nossa realidade amazônica. Então, antes nós tínhamos 2 linhas, né? Eu não vou tratar das velhas porque não nos interessa, mas as pesquisas atuais hoje atendem uma área de concentração que também foi alterada, né? Nós passamos para direitos humanos, desenvolvimento da justiça e políticas públicas. Abriu mais um pouco mais, porque as 3 linhas, elas estão, embora com pesquisas, cada quais com as suas também descrições, elas precisam dialogar para atender a área de concentração. Da nossa linha 1, então eu vou só me atentar aqui para eu não esquecer, porque a pergunta é importante que quem está ouvindo conheça o DHJU na sua profundidade também, né? Então, aqueles que vêm para o DHJU... Então, só um minutinho, então olha aí, você que está pensando em fazer o mestrado, né? Você que está, né? Isso. Olha as dicas que você vai receber agora. Não adianta depois pegar o edital e querer correr contra o tempo, né? Então, a dica aqui é preciosa. Você já vai olhando aí, né, o que você deve pensar, né? Para depois botar no papel, formatar como projeto, não é isso? Isso é fundamental. Então, tem que sentir primeiro, né? Assim, eu preciso conhecer o programa que eu quero ingressar. Eu preciso conhecer as linhas dos professores que fazem parte deste programa, porque ocorre muito de encaminhar projeto para linha diferente, mas esse aqui é para o professor A, mas esse professor A é da linha 1 e não é da linha 2. E ir namorando o tema, né? Assim, com certeza. Mas refletindo, pensando. Então, namorar o tema que também esteja condizente no descritivo da linha. Sim, mas digo exatamente nesse sentido, né, professor? Pegar, buscando literatura. Sim, né? A produção dos professores que estão no programa já para... E isso é uma questão epistemológica do norte, que a gente já está tratando muito. Né? Vai lá no Lattes, né? Vai no Lattes do professor, vai no banco de trabalhos do DHJUS, que está publicado no site, vai no banco de produtos que estão no site, para entender como é que os produtos são elaborados. Não repetir também, né? Fazer uma coisa nova. Então, porque no doutorado, por exemplo, tem que ter a ideia da inovação, tem que ser inédito, né? Da originalidade, a questão que vale a tese, né? Se fosse uma acadêmica. Tem que ser inédito, né? Tem que ser inédito, né? Então, veja, a linha de direitos humanos, desenvolvimento da justiça, né, e políticas públicas, nossa área de concentração, a linha de direitos humanos e sistema de justiça é a linha 1. Sei. Eu vou ler muito devagar, porque eu acho que é utilidade pública, para que nós possamos compreender melhor o DHJUS. Bom, então eu tenho interesse na linha 1, porque o título é Direitos Humanos e Sistema de Justiça. O que abarca? Quais são os descritivos dessa linha? Aqui nós investigamos indicadores de direitos humanos e acesso à justiça na Amazônia, com ênfase em saúde, educação, pobreza, fome, inclusão social, trabalho decente, grandes obras, economia e desenvolvimento. Sim. Pesquisa e propõe soluções para as deficiências de efetivação dos direitos relacionados a esses indicadores diante dos problemas sociais mais complexos, submetidos à regulação ou mediação pelos sistemas de justiça que exigem abordagens interdisciplinares. É grande, a outra não vou ler tudo porque eu quero falar de um pouquinho demais, mas veja, nossa, eu me interessei aí pelo que a professora está falando em educação, quero fazer um projeto. Linha 1, não basta eu querer dizer que eu quero fazer um projeto para ser orientado para a professora Cidinha, se não abarca os descritivos da linha 1. Sim. Que é, os projetos aqui, eles precisam atender o quê? Deve visar combate à desigualdade local e regional. Agora vai, o que as pesquisas precisam estar direcionadas? Promoção de uma ecologia dos direitos humanos, construção de respostas adequadas para a melhoria de atendimento judicial ou administrativo de pessoas e comunidades de áreas investigadas. Tá aqui o seu descritivo. E aí que veio uma demanda no mestrado que nós não tínhamos com precisão. E agora o DHJUS abre uma frente muito forte, que é a linha 2 também, de Justiça Socioambiental e Sociedades Amazônicas. Essa linha é nova, né? Ela vem para... Quais são os descritivos? Investigar os modos como as instituições públicas são capazes de aprimorar
processos de decisão e consolidação do Estado Democrático do Direito, desenvolver rotinas e processos para atividade de administração pública. Veja que agora tem uma pegada mais prática também, né, das políticas. Os projetos serão dedicados a investigar defesa do meio ambiente, redes socioambientais, comunidades tradicionais, povos indígenas e quilombolas, políticas de igualdade de gênero, promoção à defesa e diversidade sexual, ou seja, está aqui na linha 2, né? Linha 3, defesa e segurança da Amazônia, também uma linha nova, né, que muitos tratavam e as instituições parceiras comentavam muito dessa necessidade de falar sobre defesa e segurança na Amazônia. Então, a linha 3, o descritivo, né, estudar indicadores. Então, veja que na linha 1 investigar os indicadores de direitos humanos e acesso à justiça na Amazônia. A linha 3, estudar os indicadores de violência nos estados e municípios amazônicos associados ao crime, funcionamento de justiça, desenvolvimento humano, econômico e social, pesquisar e mapear eventos de violações de direitos humanos. Então, os indicadores aqui são temas diferentes dos indicadores da linha 1. Sim. Mas que vem aqui também, né? Nós queremos avaliar a eficiência de estruturas político-administrativas de combate ao crime, prevenção à violência, buscar então e elaborar políticas de gestão de segurança baseadas em evidências científicas ao contexto amazônico. E eu chamo muita atenção para esse enfoque, porque nós sempre escutamos também, Edson, que infelizmente, e nós sabemos que nossos programas de pós-graduação na região norte são novos, em comparação às regiões que eram chamados centros de desenvolvimento da ciência, né? Que só. E aí o que acontece? A universidade é mais nova ainda, né? A Universidade Federal de Rondônia é mais nova, o mestrado DH Jus teve a primeira turma em 2017. Então o que nós ouvimos muito? Falta de dados cientificados ou passados pelo crivo da academia na região amazônica. Então, este agora é também uma tarefa do DH Jus. Coletar dados, sistematizar dados. Foi daí que agora nós estamos com a criação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Direitos Humanos do DH Jus, que nasce com a parceria do MPT, 14ª Região Rondônia e Acre, que agora conseguiu também o funcionamento de uma sala na Escola Superior do Ministério Público do Estado de Rondônia, para os próximos meses. Puxa, professor, interessante. É interessante, professor, contextualizando, né, no ambiente da Universidade Federal de Rondônia, porque a senhora falou de sistematizar dados e tal, né? E a professora Julisa Marinho, lá da Biblioteconomia, né, teve aprovação na CAPES agora também do mestrado em sistemas de informação, né? Inclusive, uma das linhas é a questão dos acervos ameaçados, né? Porque a senhora imagina, por exemplo, para você alimentar um banco de dados, você tem que ter os dados, né? Físicos, anotados, alfarrábios, né? Exato. E aí a gente vai, por exemplo, para as delegacias de polícia do interior, né? Será que esse material está organizado para poder chegar aí nessa disponibilização, né? Então a gente vê, assim, no geral, a universidade realmente focada, né, em atender a nossa realidade, né, na nossa sociedade. Né? Isso é a revolução da informação. Isso, né? Nós precisamos ter quais as informações. E os mestrados e os doutorados também dialogam entre si, professor, lá dentro da universidade? Sim, nós temos nós temos tratado muito dessa questão. Por exemplo, o programa DH Jus, por ser interdisciplinar, nós abarcamos todas as áreas, né, de conhecimento. Até porque usa docentes de vários, né? Sim, são docentes também de várias áreas do conhecimento. Nós temos do Núcleo de Ciências Humanas, Ciências Sociais, Exatas e da Terra, Tecnologia. Então, ou seja, ali, né? A professora Carolina Watanabe, né? Exato, também, a Carolina. Da informática, né? Exato. Então, o DH Jus, eu digo que a grande riqueza do programa, de quem entra no DH Jus, é que você tem essa visão muito macro das áreas de conhecimento, né, que a interdisciplinaridade propõe. Então, essa interdisciplinaridade é muito evidente na docência, né? E no corpo discente também, o DH Jus tem atraído o público diferenciado, e quando fala de direitos humanos e justiça, nossa, é só bacharel em direito aí que vai... Não, muito pelo contrário, nós temos tido, assim, surpreendentemente, um público
de diversas áreas, né? Eu vou pegar um exemplo, né? Quando ele falava assim, agora já chegaram, né? Arquitetos e urbanistas, engenheiros civil, pedagogos, nós temos agora ativistas de movimentos sociais, né? Que é a nossa causa. Nós temos indígenas, ou seja, e que não são indígenas formados em direito, né? São formados em sociologia, outros são formados em pedagogia. Tem áreas que dialogam mais com o direito, né? Sociologia, inclusive, e filosofia, elas fazem parte da própria formação jurídica, né? Elas são cadeiras da graduação em direito, né? Filosofia, sociologia e tal, né? Então, ali na parte propedêutica, pelo menos, né? A gente tem essa disciplina. Mas quando a senhora falou em arquitetura e engenharia civil, como é que é? O que esse povo está fazendo lá? Não, tem olha só, né? Por incrível que pareça, né? Eu me recordo que uma das primeiras orientações, porque dentro do nosso grupo de pesquisa, do grupo de direito da cidade, né? Eu discutia muito como que engenheiros e arquitetos pensam a cidade sem pensar pelo olhar dos direitos humanos. Você pensa no cliente, no cidadão. Como é que vocês pensam uma cidade? Como é que vocês planejam uma cidade sem pensar no ser humano? A cidade como produto, o ser humano. É o ser humano. Exato, né? Que é a linha do Yangel, né? Cidade para pessoas, né? Cidade urbanista. Para as pessoas. Exato. Né? Porque, infelizmente, se a gente pegar a história do planejamento urbano, a gente vai ver que nós temos cidade para o poder, Brasília, temos cidade para indústrias, né? Que faz o parque industrial e depois uma vila operária em torno. Exato. Nós temos cidade para tudo, menos para as pessoas. Menos para os direitos humanos. Vamos pensar assim, né? Menos uma cidade que tem um olhar para os direitos humanos. Então, veja, é possível? Claro que é quando o engenheiro vai projetar um prédio com acessibilidade. Sim. Eu estou pensando no quê? Acessibilidade, a inclusão e o direito do cidadão com deficiência aos direitos humanos. Eu tenho uma outra arquiteta que também trabalha na prefeitura, né, a Raíza. Então a Raíza vem para o DHJUS quando no plano diretor de Porto Velho é apresentado a pedagogia urbana, ou seja, né, como que a cidade se oferece, como a cidade inclui, como a cidade dialoga com crianças, está no plano diretor. Sim. Mas está colocado em prática? E como fazer isso? Com o olhar dos direitos humanos, ela vem agora para uma outra questão que implica, por ser também, né, dentro da parceria do MPT, que implica como a cidade também ela trata a infância, adolescência, em vista ao combate ao trabalho infantil. É pedagogia urbana. Né? Então, nossa, mas o arquiteto urbanista aí no DHJUS é o exemplo que eu tenho. A senhora sabe, professor, que esses dias lá eu faço parte do Comitê Técnico de Planejamento e Gestão do Solo, dentro da estrutura do Conselho, né? E aí eu expus o resultado daquela nossa conferência, o PVH 50+. Me lembro. Lembro. Uma conferência livre. Agora já tem que estar no 60+. Pois é, agora... E a gente ali já se preocupava com isso, né? Com a cidade excludente, a cidade que o planejamento urbano que, né, ignora... Não tem a reflexão dessas relações hoje que são e tem que ser muito evidentes, por exemplo, as relações intergeracionais. Sim. As cidades estão envelhecendo. Os espaços têm que propiciar esse diálogo intergeracional. Intergeracional. Em todos os sentidos, assim. Inclusive, a senhora sabe que tem um rapaz, ele é inclusive aluno lá agora do mestrado, um arquiteto, o Wellington, e ele participou com a gente. no mestrado DHJUS. No DHJUS, no mestrado DHJUS. E ele participou de um projeto conosco, aqui no Centro de Estudos de Pesquisa de Direito e Justiça, que era um projeto de contribuição para os municípios formarem seus conselhos municipais de política sobre drogas. Eu lembro, eu participei lá da conferência onde ele estava presente. Sim, exato. E aí, ela proferiu uma palestra, uma exposição, né, em 27 municípios do nosso estado, que é os locais, né, de realização do projeto, sobre urbanismo versus drogas. Entendeu? E como é que você vai tirar isso da discussão dos direitos humanos? Pois é, não, exatamente. E qual era a proposição, né, que a coisa trazia? Que os espaços devem propiciar o diálogo intergeracional. Porque, professora, se eu fizer uma área só para adolescentes, só Deus para dizer o que acontece ali ou não, né? Se eu faço uma área que vai ter o vovô jogando dominó,
o netinho andando de velocípede, o papai e a mamãe tomando água de coco e o adolescente andando no skate, os comportamentos são outros. Sim, o cachorrinho e o gatinho. Exato, né? Porque o olhar muda, né? Dos animais nesse contexto. Aquilo que a Jane Jeffries colocava do olhos nas ruas, né? Então, olhos nas ruas e nas praças também, onde as pessoas estão, tem que ter olhos realmente para... Né? Isso aí já leva um outro tipo de comportamento, né? As pessoas nessa... Sim. Olha, eu só pegando, então, carona numa... Professor, se a gente for falar direito da cidade... Ah, não, nem me diga. Nós vamos fazer o outro Rondocast para falar sobre cidade. Só sobre direito da cidade, sobre cidade. Mas, nossa paixão, né? Nossa, nem diga. E assim, tudo me trouxe, inclusive ao programa Escola em Tempo Integral, quando eu apresentei o projeto Cidade Educadora. Quando eu apresento o projeto Cidade Educadora, me encontram, falam assim, nossa, você trabalha isso, tal, né? E foi daí que me convidaram para fazer a coordenação do programa. Do Direitos Humanos? Do programa Escola em Tempo Integral. Foi com o projeto do Cidade Educadora. E que daí nasceu, né, também a propositura de me convidar como representante da Universidade Federal de Rondônia para a Universidade hoje de Rondônia, ela compõe a cátedra da Unesco, da Unital, Cidades que Educam e Transformam. Então, tudo muito conjugado, amarrado, né? É um nó de conhecimentos aí. Então, a universidade, ela entra na cátedra, ela faz parte da cátedra da Unesco, onde nós discutimos cidades que educam e transformam. Uma das metas, né, todas as ações de ensino superior é a internacionalização, hoje se fala muito, né? Eu vi que esse programa DHJuiz, ele está integrado a Unity Wing? Rede Unital. Da Unesco, né? Brasil, Portugal e África. Moçambique. Moçambique. Moçambique entra. E o que acontece na prática aí, né? Olha, nós estamos ampliando o debate de educação de cidade educadora. Nós trazemos para cidades que educam e transformam. E eu vou aproveitar o momento, a gente vai aproveitar muito, né? Claro. Quando eu vejo as transformações pelas quais, né, Porto Velho tem passado. Lembra que nós falamos que fizemos uma propositura na conferência de fazer Porto Velho uma cidade educadora? Sim. Mas como fazer uma cidade como essa, né? Com tanta violência, que se diz violenta. Fala, é isso que nós precisamos constituir, mudar. Aí que precisa, né? Exato, eu preciso mudar esse discurso. Por que falar que é violenta? E eu precisei Medellín na Colômbia. Exato. Eu não vou nem falar de Medellín, eu já tinha comentado com você o projeto justamente que nós fizemos proposta lá em Colômbia, que vai ao encalço disso, né? Que tivemos aprovado. Então, Medellín é um exemplo. Né? O que se conhecia de Medellín? O cartel, né? Do tráfico. E hoje é uma cidade educadora. Uma referência. É uma referência. Os projetos e experiências da cidade, de urbanismo social. E vindo em contrapartida aí, né, entra esse curso de formação, que se você me permite, então... Pois professor, agora para a gente encerrar, né? Nossa, ficaria aqui, eu não seria nem um podcast, ou um Rondocast, seria o DiaCast. Né? Aproveite o seu Daycast aqui. Daycast. Então, professor, o nosso curso, como é que é o nome mesmo? É um curso de formação para professores de educação básica e educação em direitos humanos, mídia e educação integral. Vai entrar aquela parte da educomunicação, que fala de mídia, né? Lembra que a gente pesquisava isso também, né? Nossa, falava, não me diga, não. Eu falo em tempo. Pois e como é que é, professor? Quem quiser se inscrever, como é que faz? O que vai encontrar nesse curso? Então, esse foi um edital que nós concorremos, né, da Secretaria de Educação Continuada de Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, a SECADI, né, do MEC, onde a Universidade Federal de Rondônia, então, quando eu faço a proposta do curso, ela fica como proponente, né? A universidade, a Unir é a proponente. Mas, como ela atinge toda a região amazônica, é um projeto, eu digo que a gente não pode jogar baixo, né? Já que a gente pegar, a gente tem que jogar alto o negócio. Eu pego e incluo 7 estados da região amazônica no projeto. Nossa, e com isso são 1000 vagas. Né, são 1000 vagas para a região amazônica. Região amazônica em geral, 1000 vagas. São 7 estados. Tem cota por estado? Tem cotas por estado. Rondônia? Nós temos 120 vagas para Rondônia,
Mas nós já estamos com um olhar que nós vamos ultrapassar. Para nós não tem problema. É que é EAD, né? É EAD, também não. E nós queremos atingir um máximo. Nós não queremos menos de 1.000, mas queremos mais de 1.000. A senhora é especialista em ultrapassar as metas. A senhora me lembra um pouco a nossa presidenta Dilma, né? Se eu comprar a meta, não vamos estabelecer meta, mas quando atingir, a gente dobra a meta. Também eu fiz o povo mais ou menos fazer isso aí. Olha, nós temos X números de inscritos, agora precisamos dobrar a meta. Eu lembro do curso de formação, né? Vamos dobrar a meta, foi. E dobramos mesmo, por incrível que pareça. Nossa vaga era X, nós dobramos a meta e atingimos. E olha que tinha coffee break, a gente tinha que dobrar o coffee break. Tinha. No EAD é mais fácil, né, professor? Ai, não tinha não, assim. No EAD é mais fácil dobrar a meta. Mas aí, professor, aí as pessoas, o público que nós falamos aqui, ele é aberto, né? As pessoas interessadas. Olha, então, ele é aberto, mas eu tenho um objeto a cumprir. Né? Sim. O objeto, justamente, que é previsto no edital, é formar professores da educação básica. Sim, sobram vagas que podem ser preenchidas. Isso, que vamos também aí contemplar a sociedade. Quando eu falo de sociedade, sim, então, acabou que nós abarcamos fundamentalmente educação. Tá? Mas eu estive olhando, por exemplo, inscritos, eu vi já policial inscrito. Eu vou negar a inscrição do policial de forma alguma. Por quê? Porque eu reconheço, né, que é um público que nós precisamos chegar e dialogar também. E qual a carga horária, professor? São 150 horas. 150 horas para quem é funcionário público dá um... É um curso de aperfeiçoamento. Não tem que ter aquelas metas de ganhar um pouquinho a mais? São 150 horas. Você é oportunidade, hein? São 150 horas. Mas olha, quando faz o exame de admissão lá ao mestrado, né? Principalmente mestrado, né? Tem avaliação do projeto, claro, né? Que é um dos itens. E tem uma avaliação curricular também? Não, no DHJuss não, nós temos a entrevista. Pois é, e nessa entrevista, né? Logicamente, não é uma coisa tão objetiva quanto uma análise curricular, vai ter uma subjetividadezinha de leve. Objetividade, quando eu te pergunto, onde você atua? Pois é. Né? E onde você atua? E o que você anda estudando também? Perguntado? Uma pessoa que faz um curso desse aqui, não estou dizendo que isso vai garantir o ingresso a ninguém, mas isso daqui é bem visto, pesa numa avaliação? Olha, falando que a pessoa está buscando, tá? Eu digo que o conhecimento transforma, e quando você se apropria dele para seu bem, você nunca tem nada a perder, né? Então é assim, o que nós nos propomos nesse curso? São módulos. Nós temos módulos fundamentais e os módulos temáticos. Sim. E é interessante, eu preciso falar sobre isso, porque pode ser que ajude também você que está nos ouvindo a decidir se quer participar ou não, porque os módulos são os nossos grandes chamativos, para dizer a verdade, né? Quando você fala, então o que eu preciso fazer para me inscrever? Acho que conhecer o curso é interessante, né? Ele é vinculado ao DHJuss. Sim. Então as informações estão no site do programa do DHJuss, www.dhjuss.uni.br. Os docentes, quem são? Então, nós temos de 3 instituições, né? Nós temos da Universidade Federal de Rondônia, Federal do Pará e Federal do Tocantins. São 15 professores. Nossa. Tá? São 15 professores que vão trabalhar aqui. Então eu vou abrir, você abre no processo seletivo no site. Você vai encontrar processo seletivo simplificado. Então nós fizemos nesse primeiro momento um processo simplificado, que é o que nós chamamos de uma pré-inscrição. Depois nós vamos agora, depois até o dia 10 estão abertas, mas nós já estamos fazendo uma análise já prévia, né, do perfil do cursista. Se encaixa educação, evidentemente, né? Sim. Então na rede estadual, rede municipal, na rede federal, educação, ele é o nosso foco, porque esse é o nosso objeto, né? Formar professores. Consequentemente, da educação básica é o que a CECADI também mais deseja, porque é aquele que nós achamos que está também na formação básica, né, do aluno. E ele estando bem preparado vai auxiliar também na base, na escola. Então, ele é 100% à distância, são 150 horas, 1000 inscrições totalmente gratuitas.
Ninguém paga absolutamente nada, nem para se inscrever e nem para participar do curso. Veja que depois tem uma informação interessante. Então, professores, coordenadores e técnicos educacionais, gestores escolares, gestores de equipe de secretaria, técnicos educacionais, profissionais de apoio escolar é o nosso foco. Mas temos também, a sociedade está aberta, né? Até porque a senhora falou na territorialidade. Claro, eu preciso dialogar. Ultrapassar os muros. Né? Eu preciso ampliar. O objetivo que foi bem destacado no projeto vai ser, então, a formação na região amazônica, integrando 3 grandes áreas: educação em direitos humanos, educomunicação e educação integral. Agora nós temos, então, que pensar que aqui nós estamos atendendo também outras normativas ou legislações pertinentes ao que o MEC está também em defesa. A promoção e conhecimento do Programa Mundial da Educação Integral. É um programa mundial, não é simplesmente local. Esse é um projeto político do governo federal. Sim. Não, é um programa mundial voltado à educação integral. Nós temos também, então, como mote difundir, aí sim, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. E o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos. Me corrigindo. Nós temos as diretrizes também da educação em direitos humanos, que devem ser atendidas, e o programa, então, aqui relacionando com a educomunicação. Por isso a gente fala mídia, porque quando você fará o curso, você vai identificar que o que se trata a educomunicação, desde os conceitos que a orientam, até como aí eu já vou falar o agente, né? Mas todos aqueles que passam pelo curso vão entender que hoje, mais do que nunca, nós precisamos compreender tanto a ser receptores de mídias, mas também sermos bons produtores de mídia. Mas eu não tenho um canal Rondocast, eu não produzo mídia. Mas quando você está no WhatsApp ou no Instagram publicando você fez uma postagem, eu digo que quando você está postando, você já é um midiático. Comentando, né? Comentando. Você já está na mídia. E agora, o que você transmite nessas mídias é que precisa ser repensado e refletido. Então, a educomunicação vem para nos ajudar a refletir essas causas atuais sobre o uso das mídias, e a educação integral, que agora vai transitar também todo esse aparato. Veja aí, entregado, né? Agora, só então chamando a atenção da nossa organização curricular, tá bem? Aí, deixando então para quem está nos ouvindo, os módulos fundamentais, nós temos Educação em Direitos Humanos na Amazônia, e é aí que tá, os conteúdos não são o MEC que está estão produzindo. Estão sendo construídos? Estão sendo aqui. São os nossos professores que vão ministrar as aulas, que estão produzindo o material. E Educação Integral e Territórios Educativos na Amazônia. Módulos temáticos. Fundamentos normativos, políticos e pedagógicos da educação em direitos humanos. Metodologias ativas, projetos de ação e tecnologias ativas, sociais, e educomunicação em mídias na escola, e diversidades, interculturalidade e justiça social. Depois, no dia, nós vamos ter um seminário de culminância aqui em Porto Velho. Vai ser aquele seminário que a gente realiza que movimenta a cidade toda, né? Presencial, vai ser híbrido, né? Mas também é presencial aqui em Porto Velho. Que nós já definimos a data, mas vai ser publicada nas redes, então, porque hoje nós temos reunião para fechamento, né? Mas vai ser no mês de maio. No mês de maio nós temos um seminário presencial aqui em Porto Velho, onde que você que pesquisa sobre educação em direitos humanos, sobre educomunicação, educação integral, teremos os GTs para apresentação de trabalhos, que a gente quer também ouvir, para que depois nós tenhamos publicação de anais dos eventos, tenhamos também o material produzido a partir da produção externa. E um outro ponto é que esse material dos professores das aulas que estão elaborando vão se tornar cadernos temáticos do curso, que depois os cursistas vão receber ao final do curso. Material de estudos. Construído? Construído
aqui na Amazônia, pelos nossos professores. Maravilha. Professora, encerramos então agora no nosso Rondocast Educação, que estreou de uma forma que eu sinceramente nem imaginava, né? Com essa presença aqui da professora Cidinha Zuin, nos trazendo tanto conhecimento, sobretudo sobre as transformações que estão sendo empreendidas na educação aqui no nosso estado, colocando a Rondônia num patamar aí, né, de excelência, né? Valorizando a epistemologia do norte. E eu gostaria de dizer para a senhora que a gente está aqui à disposição, porque eu sei que a senhora, nesse seu trabalho aí, tem muita coisa para integrar a nossa pauta aqui, né? Escolas que estão dando certo com a educação integral, né? Casos aí que estão sendo resolvidos, né, através do DHJUS na área da educação, né? Enfim, tudo isso, né? E nós, então, gostaríamos de passar a palavra à senhora para, né, fazer suas considerações finais e fique à vontade. Olha, Edson, primeiro, assim, como eu comecei, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e fico muito lisonjeada de novo de falar assim, fui eu que abri, então, o Rondocast Educação, então, vou deixar isso nos meus anais do evento, vou botar isso nos meus anais do evento, mas agradecer muito esse tempo dedicado. E também agradecer assim, o empenho que todo o seu trabalho tem feito de registrar, né, como a Universidade Federal de Rondônia tem também sua função social no Estado. Eu me lembro desde o momento que você disse, professor, eu estou aqui querendo muito registrar, né, a universidade, traduzir isso como essa instituição, ela transforma também uma realidade social. E é aquilo, né, eu me recordo muito, eu nunca vou me esquecer, de que nós ouvimos que a UNIR não abria as portas, a UNIR era muito cerrada, fechada, hermeticamente fechada. Mas não, nós temos visto, né, que a universidade cresceu bastante, né? A cultura também da universidade, eu acho que ampliou seus horizontes. Eu queria ilustrar, professora, dois casos assim, emblemáticos, né, dentro disso que a senhora está falando. A nossa entidade fez recentemente um projeto sobre direitos autorais que tinha uma fase, que era a fase seletiva das pessoas que seriam contempladas com a nossa assistência em direitos autorais, que foi um festival de música, o Festival Rondônia de Música, né? E eu tive total apoio do Departamento de Arte da Universidade Federal, o professor Kleber Maurício, sim. Total apoio, né? O professor Jonathan, Alexandre Negreiros, né? Professor Cristiano, eles foram fundamental importância para mim. E agora nós temos lá na Zona Leste, na rua Rosalina Gomes 9341, né? Acho que é isso. Nós temos ali a Biblioteca Comunitária Edson Lustosa, né? Está lá disponibilizando acervo. Inclusive recebemos uma doação da Emeron esses dias do Tribunal de Justiça, né? Para enriquecer nosso acervo. E é um trabalho que só se tornou viável a partir da assistência que nos é dada pela professora Jolisa Marinho, do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal de Rondônia, e que está vindo aí, se Deus quiser, um mestrado em Sistema de Informação, né? Então, assim, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade que a senhora tocou nesse ponto e dar esse meu testemunho como alguém que sempre foi muito apoiado pela universidade nas ações sociais que a gente desenvolve. Eu digo, as instituições falham, né? Mas eu digo que nós temos que aprender muito, por isso que a gente fala assim, quando você desce em Rondônia, né, quando você está descendo, fala assim, o que você faz se você quer comer um tambaqui, um açaí, liga para sua filha, eu chego no outro dia e vou fazer um projeto. Aí eu falei assim, me internam, gente, me internam. É compulsivo, é compulsivo, eu vou fazer um projeto, né? Porque é assim que eu acho que tem que funcionar, né? Fazer ser dinâmico, né? É muito bonita também essa visão que a senhora tem de um compromisso social a partir do momento que toda a sua formação, a senhora falou da graduação ao pós-doutorado, ela teve financiamento público, né? Acho que isso é um exemplo eu sou a representação e a personificação do que eu digo de defesa, né, da escola pública, né, da educação pública, que eu sou fruto dela desde sempre.
Ok. Professor, as portas estão sempre abertas. A você que acompanhou aqui nesse nosso trabalho no Facebook, ao vivo, daqui a pouquinho vai estar disponibilizado o material. Aí vai estar editado, né? Vamos tirar os intervalos, fazer algo mais compacto. Vai estar disponível no YouTube, tá? E depois tem os cortes, as partes principais, que nós vamos disponibilizar no Instagram, né? Então, assim, vamos usar cada rede naquilo que ela tem de melhor, né? Muito obrigado a você que participou com a gente aí, acompanhando o nosso Rondocast, você que vai assistir depois, esse material vai ficar disponibilizado. Estamos de segunda a sexta abordando temas de interesse da sociedade de Rondônia.